Hoje a gente vai falar um pouquinho de como calcular o valor ideal da sua aposentadoria, que é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Como que eu calculo quanto eu preciso para aposentadoria? Ou qual valor é o valor ideal? Hoje a gente vai tentar, de forma simples, demonstrar um jeito de calcular o valor ideal, tanto de investimento quanto de objetivo futuro para sua aposentadoria, tá? Compartilhar um pouquinho do que eu sei aí sobre os produtos, sobre a forma de se escolher produto, o que fazer, o que não fazer. Vamos cuidar do futuro das pessoas, porque o brasileiro precisa muito disso, tá? Para quem não me conhece, eu sou Anderson Matias, eu falo sobre previdência privada há algum tempo já, tenho 17 anos nesse mercado, e resolvi compartilhar um pouco do que eu sei com vocês, tá? Hoje a gente vai falar de como calcular o valor ideal para a sua aposentadoria. O que eu chamo de valor ideal para a sua aposentadoria? Seja a renda futura que você quer ter, que você imagina ser a sua necessidade, e que a partir dela dá para você identificar qual que é o valor que você começa a contribuir hoje, ou o contrário. Eu tenho uma disponibilidade financeira hoje, eu quero saber quanto que isso vai gerar de renda lá no futuro. Lembre-se, quando eu falar de renda de aposentadoria, não necessariamente eu vou chegar no momento que eu escolhi aposentar e vou pegar o dinheiro que eu juntei e se eu estiver em um plano de previdência, que é o mote do nosso canal, eu vou trocar por uma renda das disponíveis lá na frente, tá? Eu só estou mostrando aqui hoje como vocês deveriam calcular ou ter um parâmetro para calcular a necessidade de renda futura. Como que eu estruturei o nosso bate-papo de hoje? Eu estruturei numa introdução básica de pré-requisitos que você deveria levar em consideração para fazer esse cálculo. Depois eu coloco 4 passos que eu chamo o quanto, o quando, o como e o em quanto tempo, que são os 4 passos que você precisa levar em consideração para estruturar essa formação de renda. E isso tudo de forma muito simples, eu vou tentar ser o mais didático possível aqui. Qual que é o primeiro passo para a gente começar a estruturar o cálculo futuro de uma necessidade de renda? É entender o que a gente tem hoje de parâmetro básico e como a gente vai estar lá na frente, no futuro. Vamos lá. Como que você tem que estruturar isso? O primeiro passo é entender que a gente tem um fator no Brasil que muitas pessoas acham que é ruim, que a gente tem que desmerecer, que não é bom, que é o tal do INSS. Desculpem, eu sou contra a leva que diz que o INSS é ruim. Para mim, o Seguro Social brasileiro é um dos melhores do mundo. Ele oferece inúmeras coberturas, desde cobertura de renda para aposentadoria. Eu posso não gostar da renda que eu vou receber lá no futuro, mas que eu recebo uma cobertura que atende proporcionalmente às minhas contribuições, eu recebo. Então, primeiro, o INSS cobre minha renda futura, ou seja, ele me dá uma receita futura, a partir da data da minha aposentadoria, que vai me ajudar, assim, a sobreviver lá na aposentadoria. Ele me dá, durante o trajeto de vida de trabalho, ele me dá coberturas de invalidez, seja ela temporária ou vitalícia. Se eu for preso, ele me dá uma renda. Se eu for mulher e ficar afastada por estar grávida, eu recebo renda. Então, assim, existem inúmeras coberturas do INSS que a gente tem que levar em consideração na hora de calcular qual a renda futura eu quero ter de aposentadoria, porque a gente tem que descontar o INSS, ele a gente vai receber. E por que a gente vai receber? Estou colocando aqui que todas as pessoas que estão interessadas nesse assunto são pessoas que recebem salário ou geram algum tipo de renda, e por terem rendas tributáveis, lembre-se, a renda tem que ser tributável, somos obrigados a contribuir para o INSS. O INSS é uma contribuição compulsória, obrigatória. Você pode até não gostar e dizer que não vai guardar dinheiro, não vai pagar o INSS, mas um dia a conta chega, tá? É importante vocês entenderem isso, é obrigatório. Já que eu contribuo para o INSS e eu vou ter uma renda desse seguro social lá na frente, eu preciso colocar isso na minha conta. Tá? Então, o INSS é o primeiro ponto que a gente tem que colocar de parâmetro. O segundo,
Até eu atingir o volume necessário de recurso para atender aquela necessidade futura que eu quero desenhar de aposentadoria, eu preciso me proteger. Então, quem já assistiu alguma live minha já me ouviu falar. Se você tem previdência e não tem seguro de vida, desculpa, você está fazendo a coisa errada. O básico do básico. Primeiro, a gente contrata plano de saúde para cuidar da saúde, porque sem saúde a gente pode talvez não conseguir gerar renda. Se eu gero renda, eu preciso proteger a minha capacidade de gerar renda, e isso o que a gente faz é através de um seguro de vida. E se eu preciso guardar dinheiro para o futuro, logo eu preciso proteger a minha força de trabalho, a minha capacidade de geração de renda, eu só consigo fazer isso com o seguro de vida. Ou se eu tiver nascido rico, e aí eu não preciso nem estar aqui discutindo esse assunto de quanto eu vou guardar para o futuro, porque eu sou um privilegiado. Privilegiado no sentido de ter recurso financeiro, isso não está errado não, tá? Que podíamos todos ser privilegiados e não está tendo essa discussão, mas não é o que acontece na prática. Então o seguro de vida tem que estar nessa conta como um embasador de tudo que você for fazer daí para frente, ele que vai proteger toda a sua estratégia, tá? Eu preciso estabelecer uma meta factível. Por que estabelecer uma meta factível, Anderson? Porque tem gente que viaja na maionese, infelizmente. Eu vou começar a guardar dinheiro para minha aposentadoria. Eu quero aposentar com uma renda de 20 mil por mês lá na aposentadoria. Tá bom, falar é fácil, fazer isso acontecer é bem difícil. Por quê? Porque a pessoa fala e não entende o que ela precisa fazer para atingir um volume de recurso financeiro que dê a ela 20 mil por mês até ela vir a falecer na aposentadoria. Então, estabelecer uma meta factível é um ponto importante nessa conversa. Não adianta ficar viajando na maionese achando que você vai se aposentar milionário, até dá. Você vai ter que fazer um esforço hercúleo durante a sua vida de trabalho para que isso aconteça e está tudo certo. Se você quiser estabelecer uma meta extremamente, como eu vou dizer, uma régua muito alta para atingir, não tem nada de errado nisso, mas você tem que ter consciência que não é fácil chegar lá. Por fim, você tem que entender que o esforço para isso acontecer é proporcional ao tempo que você tem até a data que você estabeleceu de aposentadoria. Por quê? Nada adianta você achar que vai aposentar com uma renda boa se você não tem tempo para isso. E se você não tem tempo, não tem mágica. Você vai ter que ter uma disponibilidade financeira muito maior para que aconteça o que você está planejando. Então, começar cedo é importante. Comece cedo com o mínimo possível. Você vai chegar lá na sua aposentadoria com um volume de recurso extremamente importante para complementar a sua renda. Então, o fator tempo é muito importante nisso. Não há juro composto sem o fator tempo. Se você tiver só um ano para aposentadoria, juro composto não vai te ajudar. O que vai te ajudar é a sua capacidade de gerar renda, ou seja, de guardar muito dinheiro por mês. Dito isso como introdução, por que eu coloquei isso como introdução? Porque vocês vão ver que os passos que eu vou sugerir aqui, eles levam em consideração todos esses pontos, tá? Qual que é o primeiro passo? É o quanto. Com quanto eu quero me aposentar daqui a 10, 15, 20, 30 anos? Esse quanto leva em consideração uma renda desejada. Qual que é a renda desejada? Eu quero me aposentar com 10 mil por mês. Legal. Estabelecer a renda desejada, eu vou conseguir estabelecer o próximo parâmetro, que é o que eu preciso ter de esforço mensal para chegar naquela renda desejada, de acordo com os juros que a gente tem no mercado no momento que a gente está vivendo. Quem começou lá no passado, tinha taxa de juros a 10, 15, 20% ao ano, teve mais facilidade de acumulação do que quem está começando hoje com Selic a 4% ao ano, 4,15, 4,25, tá? Então esse parâmetro é importante. Estabelecer a renda que eu quero, legal. Eu tenho que olhar para os juros disponíveis no mercado. Por quê? Porque de nada adianta eu estabelecer uma meta num momento que não é propício e escolher no momento que não é propício a ferramenta errada para essa acumulação. Então isso é o quanto. O quanto envolve o objetivo futuro, eu quero ganhar 10 mil de renda, e envolve olhar como é que está a taxa de juros de mercado disponível para o seu perfil de investidor para você atingir aquela renda que você deseja. O próximo é o quando. Quando eu quero me aposentar?
Quero me aposentar daqui a 10 anos, daqui a 5, daqui a 20, daqui a 35, vai depender da idade de cada um, do objetivo de cada um, não tem certo nem errado, tem um momento que você decidiu escolher se aposentar. E leiam a aposentadoria como não parar de trabalhar necessariamente, tá? A aposentadoria é um momento que você escolheu diminuir a sua capacidade de trabalho no sentido de se dedicar a trabalhar todos os dias, ter mais tempo livre com a família. Isso pode acontecer aos 30 para alguns, aos 60 para outros, aos 65 para outra pessoa. Isso vai de objetivos distintos. Então, quando eu estabeleço o quando, se eu estiver olhando só para complementar a renda, eu, Anderson, costumo sugerir uma idade. Qual que é a idade legal que eu posso mirar como meta se eu sou um brasileiro comum? Vou chamar de brasileiro comum aqui, gente, todas as pessoas que contribuem para o INSS, que sejam seletistas e que, de alguma forma, vão depender do INSS no futuro. A gente conhece um monte de gente assim. Na família da gente, possivelmente, todo mundo que olhar para dentro de casa deve ter alguém lá que já foi um trabalhador durante a vida inteira, que se aposentou e hoje vive de renda do INSS. Vamos olhar para essas pessoas, que são a maioria. Existem exceções? Existem. Aqui nós vamos falar de uma forma de atender a maioria. Quando eu olho para essa pessoa do quando, ela é um brasileiro comum, se eu escolher a idade de 65 anos como meta para me aposentar, ou seja, para começar a receber uma renda extra de um plano de previdência ou de um investimento financeiro, alguma coisa desse tipo, ela é uma idade ideal. Por quê? Porque a partir dos 65 anos, todas as pessoas que já são aposentadas pelo INSS ou por algum regime próprio de previdência social, no caso do funcionalismo público, ele tem um benefício tributário importante. Que benefício é esse? A partir de 65 anos, a primeira faixa de tributação de renda praticamente dobra. Qual que é a primeira faixa de tributação de renda do brasileiro hoje? É R$ 22.847 por ano de renda. De 22 mil a 33 mil e alguma coisa, começa a cobrar 7,5%, na próxima faixa 15% de imposto, depois 22,5% de imposto, e a partir de R$ 55 mil de renda, passa para 27,5% de imposto, tá? Então, essa turma que tem 65 anos e que recebe aposentadoria do INSS ou como funcionário público, essa primeira faixa de 22.847, ela dobra de tamanho, ela passa para 45 mil e alguma coisa. Então, olha que legal. Se eu escolher receber o meu plano de previdência para complementar a renda que eu estabeleci a partir de 65 anos, eu tenho uma chance grande de pagar menos imposto sobre essas rendas do que se eu começar a receber antes. Então, aqui cabe uma questão de estratégia. O quando, é legal escolher um quando que faz sentido para você, mas que faz sentido financeiro e tributário também, tá? Existem exceções? Existem. Tem pessoas que o quando pouco importa. Por quê? Vamos citar aqui o empresário. Tem pouca renda tributável, tem muita renda lá da empresa dele, mas ele quer guardar dinheiro num plano de previdência para lá na frente, quando ele parar de trabalhar, sair da empresa dele e passar a empresa para os filhos, ele poder ver de uma renda mensal e vitalícia, por exemplo, que dê para ele conforto e tranquilidade e independência. Para essa pessoa, não necessariamente os 65 anos vai fazer sentido, talvez ele queira fazer isso acontecer aos 60 e está tudo certo. Então, cada perfil é um perfil. Eu cito o brasileiro comum porque é a maioria das pessoas que vão precisar de complementar a renda, tá? Só aí eu vou para o como. Então, eu falei quanto, quando, e agora eu vou para o como. O que é o como? É nesse momento que eu escolho qual o produto ideal, se é um PGBL ou um VGBL, falando de previdência, tá? Aqui a gente está tentando complementar a renda através de previdência. Então eu escolho qual que é o produto ideal, um PGBL ou um VGBL? Qual que é a tributação ideal, progressiva ou regressiva? Que diversificação eu vou fazer com os meus investimentos, de acordo com o meu perfil? Se eu sou conservador, eu vou colocar dinheiro 30 anos num perfil conservador, porque eu sou conservador? Aqui eu vou dar uma dica para vocês, que é uma forma até de educação financeira para as pessoas. Se você está guardando dinheiro em plano de previdência para a sua aposentadoria, o que eu sugiro você fazer?
Se você é uma pessoa física que está estruturando a própria aposentadoria, escute. Se você é um profissional, eu sugiro você começar a falar isso com as pessoas que você assessora. Tente instruir essa pessoa a tentar mudar o perfil de investimento dela para os investimentos de previdência privada. Se eu sou conservador, tenta ser moderado no plano de previdência. Se eu sou moderado no meu dia a dia, tenta ser um pouco mais agressivo no seu plano de previdência. Por quê? Porque se a gente estiver falando de plano de previdência, a gente está falando possivelmente de aposentadoria, a gente está falando de prazos mais longos, 10, 15, 20, 25 anos. Prazos mais longos pressupõem maior apetite a risco. Então é uma forma de você educar as pessoas e mostrar para elas que às vezes correr um pouco mais de risco é saudável, é legal para as finanças e para o patrimônio daquela pessoa. Então no plano de previdência dá para a gente fazer isso. Eu costumo muito instruir as pessoas que eu assessoro ao seguinte: eu sei que você é conservador, mas você tem muito tempo ainda para usar o dinheiro da sua previdência. Você vai acumular por mais 10, 15 anos. Vamos ser moderados na sua previdência privada? Vamos fazer uma carteira de investimentos, diversificar, de forma que você corra um pouquinho mais de risco? E correr risco, gente, não é perder dinheiro, não é nada disso. Dá para você montar carteiras com um pouco mais de risco, que sejam ainda, aos olhos daqueles moderados para agressivo e de agressivo para super agressivos, uma carteira extremamente confortável, ela oscila bem pouquinho. Mas que esse bem pouquinho, se for 1% a mais por ano, isso quer dizer que em 20 anos dê às vezes para você ganhar 40%, 50% a mais de reserva, tá? Ok? A Catiúcia colocou ali um comentário, deixa eu ler porque eu acho que vai ser legal. Uma alternativa seria mesclar, abrir mais de uma previdência para o segurado, se sentir confortável e poder ver a diferença entre os fundos. É uma bela alternativa. Às vezes, o que eu sugiro sempre? No mínimo 2 fundos. E eu gosto de, assim, dependendo das pessoas, no máximo 5, vai. Uma diversificação com muitos fundos gera ineficiência, porque você não consegue acompanhar e ver se aquilo está tendo um resultado bom ou ruim comparado com o que o mercado te oferece. Então, 2 fundos é uma bela estratégia, é legal. 5 fundos atende a maioria das pessoas, tá? Prazo de acumulação. Nesse momento do como, olhar o prazo é importantíssimo. Por quê? Porque quanto mais longo for o meu prazo, mais eu deveria expor os meus investimentos a fundos que tenham perfil de entregar resultado no longo prazo. Que fundos são esses? Tem fundo de renda fixa que faz isso, gente? Tem. Por exemplo, os fundos de inflação longa. Eles são muito mais voláteis, eles têm uma duration. O que é duration? É o prazo de vencimento dos papéis que tem dentro do fundo. Uma duration mais longa, e apesar de serem renda fixa, eles oscilam bruscamente, com notícias momentâneas de mercado, mas no longo prazo eles tendem a entregar um resultado muito bom. Então, às vezes, olhar o prazo é muitíssimo importante. Não adianta você colocar o seu cliente só no fundo com taxa baixa, achando que porque ele tem uma taxa menor, ele vai conseguir atingir o objetivo futuro dele. Talvez não. 0,7 de taxa ao ano não vence, às vezes, um fundo de 1,5% de taxa de administração ao ano que tem estratégia correta, a estratégia casada com o objetivo futuro do seu cliente, tá? Por que eu digo isso? O brasileiro tem mania de deixar plano de previdência, e mania que eu digo é porque só olha as estatísticas, tá? Mais de 80% das reservas de previdência do Brasil, de plano de previdência que tem hoje no Brasil, estão atreladas a fundos atrelados a Selic, é o CDI, a taxa de juros de mercado. Isso é uma ineficiência. Teve gente que ficou o ano passado inteiro alocado em fundos que renderam menos de 2% no ano, porque se você tirar a inflação, renderam negativo às vezes, mas imagine que rendeu só 2% no ano. É uma ineficiência de investimento deixar o recurso de longo prazo guardado em fundos que são indicados para o curto prazo, tá? Então, olhar o prazo é muito importante. Dito esses 3 pontos, nós vamos para o... Mas quanto tempo eu quero usufruir desse recurso que eu vou acumular? Não adianta só imaginar qual a renda que você quer ter lá na frente, não. Você tem que imaginar o seguinte: essa renda, de acordo com a reserva que eu formei,
Se eu resgatar exatamente a renda que eu quero, isso vai durar quanto tempo? É importante também, concordo? Não adianta eu acumular dinheiro a minha vida inteira, focado na renda que eu desejo. Se lá no momento de resgatar, quando eu começo a resgatar, vamos imaginar que a gente esteja vivendo um momento drástico de taxas de juros baixinha, inflação muito alta. Vocês, por acaso, vivemos isso em 2020? Imagine uma pessoa que acumulou dinheiro a vida inteira, chegou em 2020 imaginando assim, ó, com o rendimento da reserva que eu acumulei, eu vou complementar minha renda em X mil reais por mês. Por quê? Porque ela fez um cálculo lá financeiro dela e imaginou que a taxa de juros, quando ela aposentasse, ia estar, vamos chutar aqui, 6% ao ano. Mas no ano passado estava 2% ao ano. Essa pessoa só tem uma alternativa. Ela tem que diminuir as despesas dela imediatamente para não gastar mais do que deve da reserva, ou ela tem que resgatar mais do que deve da reserva, que está rendendo menos do que ela teve de expectativa. Então tem que ter cuidado com isso também. Eu tenho que saber por quanto tempo eu quero usar o meu recurso. Por quê? Porque a partir do momento que eu aposentar, eu tenho que ficar de olho em quanto vai render todos os anos para ver se eu estou estabelecendo uma manutenção da reserva necessária para eu resgatar até eu morrer. Ou até o dia e hora que eu estabeleci resgatar, tá? Até aí tudo bem, pessoal? A gente está tentando estabelecer aqui um passo a passo simples. E agora eu vou para a conta, vou tentar mostrar como fazer essa conta de um jeito lógico, objetivo, sem muito frufru, para poder as pessoas entenderem de vez como que a gente acha o número ideal. E lembre-se, o número ideal é o número de cada um. E vocês vão ver um monte de estratégias por aí. Tem um monte de gente falando disso. As pessoas mandam você somar todas as despesas que você tem, estabelecer, olha, eu preciso de pelo menos 7 mil por mês para viver com o padrão de vida que eu vivo hoje. Legal. Em cima disso, eu calculo quanto eu preciso ter de aposentadoria lá na frente. Legal. Essa é uma forma de se fazer. Outra forma de se fazer. Tá, além disso, eu quero ter mais tantos mil reais de renda, excedente as minhas despesas fixas, porque eu quero viajar, quero ajudar minha família. Legal. São várias formas de se fazer. E eu vou mostrar aqui a forma que eu faço, que é uma forma muito simples, mas extremamente poderosa. Por quê? Porque tudo que é simples e objetivo, as pessoas lembram o porquê daquilo. É mais importante estabelecer o porquê que você está fazendo 100 reais de contribuição do que o contrário. Eu faço 100 reais de contribuição porque eu imagino que lá na frente vai acontecer tal coisa. Não, a gente tem que traçar uma meta e tentar atingir ela de uma forma inteligente. Então, o que eu sugiro vocês fazerem sempre? Falando de pessoas que querem complementar a aposentadoria. Primeiro, tentar achar qual que vai ser a aposentadoria dela lá na frente do INSS. Anderson, mas a pessoa pode ter outras rendas, de aluguel, pode ter renda lá com a fazenda. Lembre-se, eu estou falando das pessoas comuns, as pessoas que vão se aposentar somente com o INSS, para facilitar o entendimento, tá? Nada impede da gente fazer a conta para quem tem outros tipos de renda, não tem problema, mas vamos usar um parâmetro simples aqui para vocês entenderem a lógica. Como que eu sei quanto que uma pessoa vai receber de renda do INSS no momento da aposentadoria? É possível simular isso hoje? É. Existem inúmeras pessoas que fazem consultoria do INSS, elas vão lá no INSS, olham todas as contribuições que você já fez para o INSS, e aí estabelece, se continuar contribuindo pelo teto máximo ou pelo valor XYZ, a expectativa é que você tenha uma renda de tanto na idade X, quando você escolher se aposentar ou quando você estiver apto a se aposentar. Essa é uma forma. Mas isso pressupõe custo, as pessoas têm que ir lá e pagar uma consultoria para se fazer isso. Outra é olhar a média de mercado. Então, o que é uma média de mercado? Se eu contribuo a minha vida inteira pelo teto do INSS, é um parâmetro de mercado que eu vou receber, em média, 70% do teto do INSS na minha aposentadoria. Então, vamos usar isso aqui como parâmetro. O teto do INSS hoje é 6.433. Vamos imaginar uma pessoa que contribuiu para o teto do INSS a vida inteira e se aposentou hoje. Quanto essa pessoa vai receber, em média? Entre R$ 4.200 e R$ 4.500 por mês. Beleza?
Ah, Anderson, mas eu quero ganhar 10 mil por mês na minha aposentadoria. Então ela tem que complementar outros R$ 5.500. Vamos colocar 4 mil de renda, vai. Ela tem que complementar R$ 6.000 de renda. Seja em previdência, seja em fundo, não interessa onde. Aqui eu estou tentando mostrar em previdência. 6 mil de renda, tá bom. Como que você acha o volume necessário de recurso para a pessoa ter no momento que ela deseja se aposentar, que dê a ela 6 mil por mês durante X anos? Qual que é a conta? Então eu vou usar 6 mil de parâmetro. Se eu quero receber 6 mil por mês durante 30 anos, eu vou multiplicar 6 mil vezes 360 meses. Né? 30 anos vezes 12 dá 360 meses. Eu vou achar um valor, vai lá, dá 2.160.000. Então, se eu tiver 2.160.000 guardados hoje, imaginando que de hoje até o dia que chegar o mês 30, lá, o final dos 30 anos, tanto a inflação quanto a rentabilidade do fundo que eu tenho sejam iguais, ou seja, eu estou tendo rendimento zero. Estou tendo só a manutenção do meu dinheiro lá guardado. Vamos imaginar que eu vou ficar 30 anos usufruindo de 6 mil por mês e esses 6 mil compram 6 mil todos os meses sem inflação, ou seja, o rendimento é igual à inflação mês a mês, só para a gente usar uma continha básica aqui. Bom, eu tenho que ter 2.160.000 guardado. Nossa, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Como que eu estabeleço o valor que eu tenho que guardar hoje para que daqui a X anos eu tenha 2.160.000? É a dificuldade que a maioria das pessoas tem. Eu, Anderson, faço uma conta de padeiro. Eu costumo dizer assim, ó, você vai guardar exatamente o valor necessário para juntar 2.160.000. Então você divide 2.160.000 pelo tempo que você tem de acumulação até a data da aposentadoria. Então se eu tenho 20 anos, divide 2.160.000 por 240 meses, vai dar X mil reais por mês. Isso é uma conta de padeiro, gente. Por que conta de padeiro? Porque eu estou imaginando que se não render nada o dinheiro dele, ele tem que guardar por mês um valor que, se não estiver sendo comido pela inflação, e ele não vai ser, porque todos os anos esse valor vai aumentar de acordo com a inflação, porque os planos de previdência anualmente atualizam a contribuição pela inflação do ano anterior, exatamente para o valor do dinheiro ser o mesmo lá na data de aposentadoria. Se eu guardar esse dinheiro em todos os meses até lá, eu vou ter 2.160.000. Mas isso é maldade, fazer isso com as pessoas é maldade. Eu só faço essa conta para mostrar o tamanho do desafio. Qual que é a lógica? A lógica é usar os juros compostos, usar os juros sobre juros mensais, de forma que lá na frente, eu ganhando rendimento todos os meses em cima do que eu guardo, eu chegue no ano de me aposentar, o ano que eu estabeleci de aposentadoria, com um saldo de 2.160.000. E eu fiz uma continha aqui para vocês, conta matemática financeira básica, para mostrar como acumular isso. Vamos imaginar que uma pessoa tem 20 anos para acumular 2.160.000 a 4% ao ano de juro real. O que é juro real, gente? Juro real é o que sobra de juro do meu investimento depois que eu descontar a inflação. Então vamos imaginar que a inflação nesse período foi 6%. Eu tenho que ter ganhado 10% a cada ano, porque 10 menos 6 sobrou os 4 que eu estou usando para o cálculo, tá? Então eu estou usando juro real. Se eu usar 4% de juro real, para eu acumular 2.160.000 em 20 anos, eu tenho que guardar R$ 6.044 por mês. É um valor impeditivo. Para a maioria das pessoas que eu, pelo menos que eu conheço, não dá para guardar 6 mil por mês durante 20 anos. É bem difícil. É um desafio bastante grande isso acontecer. Para quem tem 25 anos pela frente, vai precisar de R$ 4.322. Para quem tem 30 anos pela frente, já cai para 3.209. Perceberam que não é tão simples assim ter uma renda lá na frente de 6 mil reais? Olha que a gente está calculando uma renda de 6 mil reais, uma renda bem factível, necessária, que atende muita gente. O Zé está colocando uma informação, se a reserva não render acima da inflação, a reserva perde o poder de compra. Exatamente, Zé. Por isso que a gente está calculando aqui com juro real, tá? Lembrando sempre, gente, usar juro real é obrigatório nesse tipo de conta, porque senão você vai se enganar. Você vai achar que é fácil acumular recurso,
e não é fácil, você vai chegar lá na hora de se aposentar e vai perceber que o dinheiro que você acumulou não é o necessário para cumprir com o objetivo que você estabeleceu, tá? Vamos fazer a mesma conta usando 6% de juro real, gente. É possível, gente, Anderson, conseguir um investimento hoje que me dê 6% ao ano de juro real? É possível. É possível fazer uma estruturação de uma carteira de previdência que renda 6% ao ano de juro real. É difícil? É difícil. Tem que procurar um especialista? Tem. Você não vai conseguir achar isso aí facilmente no mercado, não. Mas é possível, tá, gente? Com 6%, esses valores caem bastante. Para aquela mesma pessoa que tinha que guardar 6 mil por mês durante 20 anos para chegar aos 2.160.000, já cai para R$ 4.800, 4.893. Para quem tem 25 anos pela frente, cai para 3.280. Antes tinha que fazer R$ 4.322 de contribuição. E para quem tem 30 anos, sai de 3.209 para 2.276. Anderson, isso que você está falando só me mostra o seguinte: é impossível eu aposentar com 6 mil por mês de complemento de renda lá na frente. Por que eu estou mostrando esses números, pessoal? É para tirar da cabeça de vocês que é fácil. Não é fácil, não, é difícil pra caramba. Tem que ter uma coisa que se chama hábito de investimento e é difícil fazer isso acontecer. Então, vai guardar dinheiro para aposentadoria, coloca no débito em conta, não olha para aquele troço, porque se você escolher guardar dinheiro, você não vai guardar, vai ter mês que você vai falhar. Você vai guardar dinheiro durante 30 anos de forma ininterrupta? É quase impossível. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem realizações no meio do caminho. As pessoas viajam, compram carro, compram apartamento, casam, têm filhos e por aí vai. No meio do caminho, a gente vai falhar. Mas o que é o mais legal disso aqui? O que eu quero mostrar com essa forma de cálculo? É que você não deve acreditar em contas muito simples. Sabe aquela pessoa que fala, guarde R$100 que você vai ficar milionário quando for se aposentar aos 60 anos de idade? Essa pessoa não sabe o que está fazendo. E o pior, ela está te levando ao erro. Se R$100 deixasse as pessoas tranquilas na aposentadoria, todo mundo fazia R$100 por mês de contribuição de previdência. Ou de qualquer outro investimento para chegar lá na frente e ter R$2 milhões guardado. Isso é uma forma incorreta de mostrar para as pessoas o quanto elas precisam se preocupar com o futuro. Quanto mais tempo você demorar, mais dinheiro você vai ter que guardar, ou você vai ter que abrir mão de benefícios futuros, ou seja, vai ter que diminuir a renda, vai ter que diminuir o consumo, vai ter que viver de forma mais espartana, não tem segredo nessa conta, tá? Mostrando isso, eu quero ajudar também aqueles amigos que são bancários, por exemplo, que são traídos pelos simuladores do banco. Você senta na frente de um gerente de banco e ele fala assim, olha, se você guardar R$100 por mês, durante 30 anos, se render 1% ao ano, a renda dá tanto, 2% dá tanto. Ele vai te mostrando lá várias simulações com várias taxas de juros anuais. Até uma tal de 8%, 9% ao ano, que é uma anomalia, vai. É difícil demais alguém ganhar 9% ao ano, todos os anos, durante 30 anos, acima da inflação. Aí ele te mostra lá, não, com R$100 você vai ter uma renda de 5 mil quando você for se aposentar. Ele às vezes faz isso por desconhecimento, corretores de seguros também às vezes fazem isso por desconhecimento, e ele está fazendo duas coisas erradas. A primeira, é levando o cliente dele ao erro. Ele vai guardar menos do que precisa. Segundo, vai criar a falsa sensação de ter cumprido um objetivo futuro tão importante que é cumprir com a aposentadoria, complementar a aposentadoria. E terceiro, vai perder tempo, porque cada ano que passa, mais vai ser difícil atingir o mesmo objetivo guardando o mesmo valor. Então, assim, quanto tempo mais for passando, guardando menos do que você precisa, mais difícil vai ser se atingir seu objetivo, ou seja, mais penoso vai ser atingir o objetivo. A ideia desse bate-papo hoje era tentar deixar um pouco claro essa questão de como que você calcula o valor ideal da sua aposentadoria. Não é uma conta simples de se fazer, como vocês perceberam. Cada pessoa vai ter o seu pormenor, vai ter o seu objetivo, vai ter
outras rendas envolvidas. Aqui eu quis tentar colocar como exemplo o brasileiro comum, que é o brasileiro que trabalha a vida inteira, contribuindo para o INSS, e quando aposentar vai viver de renda do INSS e de outras rendas que ele tiver acumulado, seja de investimento, seja de previdência, seja de aluguel, seja de onde ele quiser acumular recurso, tá? E o principal, eu acho que o papel nosso aqui é tentar fazer as pessoas não caírem na pegadinha do guarde R$100 apenas que ele resolve a sua vida. Começar com R$100 não está errado. Existe um estudioso de finanças comportamentais, que é um americano, que chama Richard Thaler. Ele escreveu um livro que chama Nude. Que ele diz lá no livro? Olha, a forma mais inteligente de guardar dinheiro para o futuro é começar com um valor confortável e todos os anos você vai aumentando esse valor. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar, a gente ganha um salário pequeno, começa a proporcionar o salário que você ganha. No ano seguinte, teve um aumento de salário, aumenta também a contribuição para a sua aposentadoria e assim por diante, até você se aposentar. Essa é uma forma inteligentíssima de se fazer. Só que essa é uma forma que pode estar te enganando. Por quê? Porque às vezes o confortável não é o necessário. Às vezes você começou tarde, então o confortável não vai ser o necessário, você vai ter que guardar mais do que você imaginava. Mas vale sim começar com R$100, não tem problema começar com 100 não, desde que você tenha consciência que o caminho para o seu objetivo vai ficar mais longe se você continuar contribuindo apenas com 100. Tá? Então isso aqui é para vocês entenderem o seguinte, fazer esse cálculo não é difícil, é até simples, mas ele tem um pouco de objetivação no meio do caminho, que é assim, cuidado, não se deixe enganar com falsas promessas, assim, com rendimentos acima do que vão acontecer de fato. Uma forma simples de enxergar isso, olhem para o juro real brasileiro dos últimos anos, foi em média 4%, se eu não me engano. Tá? Se você pegar todos os anos, taxa de juros, a Selic, menos a inflação de cada ano, nos últimos 20 anos, pegar a média disso, se eu não me engano, a média de juro real no Brasil foi de 4% ao ano. Se você teve nos últimos 20 anos 4% ao ano de juro real médio, e olha que a gente teve Selic a 20%, 25% ao ano, né? Se de agora para frente você imagina que a Selic vai continuar aí abaixo de 2 dígitos, pelos próximos anos, achar que você vai ganhar muito mais do que 4% de juro real em investimentos conservadores, você está se enganando. Então, você vai ter que guardar mais dinheiro do que o necessário. Isso é o mais importante. Ou correr mais risco, tá?